E vamos para mais um bordado? Oi, eu sou Carol, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o lugar onde eu falo sobre diversos tipos de arte que eu faço. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um bordado fácil para iniciante. Aqui só tem ponto básico, super fácil, que você que está começando agora vai conseguir fazer. Diferente do último, nesse a gente vai usar uma variação maior de cores de linha, mas não se preocupa, faz com aquilo que tu tem em casa. O que é importante é fazer, tá? Bora lá? Bordado, você vai precisar de um pedaço de algodão cru, um bastidor. É importante que esse tecido ele caiba no seu bastidor, é o tamanho que você tiver aí. Eu vou fazer um pequenininho que eu acho ele mais bonito. A agulha, geralmente eu gosto de usar essa menorzinha aqui. Só que pro que eu quero fazer hoje, eu vou precisar dessa maior, porque aqui eu consigo passar uma linha de meada inteira. Aqui eu só consigo passar um fiozinho. Uma tesoura, qualquer tesoura, é importante ela cortar. E linhas. Esse é o risco de hoje, ele vai estar disponível no Pinterest e o link vai estar aqui na descrição pra vocês. É só baixar e desenhar ou copiar. Vocês decidem como é que vocês vão fazer. Escolhi dois verdes porque eu quero que a folha da frente seja nesse verde aqui mais vivo e a de trás eu vou fazer nesse verde aqui, mas se você tiver somente um verde também dá pra usar. Como eu fiz 6 rosas no desenho, eu escolhi essas 3 cores pra fazer: rosa mais escuro, um rosa mais claro e um branco. Pra essa florzinha aqui eu escolhi esse marrom claro e alaranjado. Eu queria amarelo, mas o meu amarelo acabou, né? Então a gente vai com o que tem. E pra esse galinho, um marronzinho. Pra começar o bordado, vamos colocar o nosso tecido no bastidor. O meu é desse aqui, tem esse parafusinho com essa rosca. Eu tiro, coloco uma parte, essa aqui é a parte de fora. A parte de fora, o tecido, a parte de dentro, encaixa. Como esse tecido não tem elastano, a gente consegue esticar ele com facilidade, deixar bem lisinho. E assim que eu vejo que tá bom, eu vou lá, tem que ser do lado contrário da porca, né? E encaixo o parafuso. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu tenho gostado de fazer pra passar o risco do tecido. O desenho tá aqui no meu tablet. Eu pego o bordado, coloco ele por cima e eu consigo ver o desenho. Então a partir daqui eu consigo riscar. Se você não tiver como fazer assim, não tem problema. Quem tem computador tem como colocar no monitor do computador também, fazer desse mesmo jeito. Outra maneira é pegar o lápis e ir olhando o risco e desenhando direto no tecido. Outra opção é imprimir o risco, colocar por debaixo do tecido, e se você tem uma janela de vidro vai ficar mais fácil. No dia iluminado, gruda na janela de vidro e você vai conseguir enxergar o desenho através do tecido. Ou se você tem uma mesa de vidro, você consegue colocar o lápis por debaixo do tecido e acender o flash lanterna do celular por debaixo da mesa de vidro, e daí vai fazer com que você consiga ver o desenho através do tecido e passar o seu risco para você poder fazer seu bordado. Aqui eu vou usar lápis porque é o que eu tenho. Se você quiser, tem uma caneta térmica que quando você terminar de fazer o seu bordado, você vem com uma fonte de calor por cima e ela apaga todas as marcações que você fez do risco do bordado. Consegui passar pra cá, ficou bem claro porque eu tô usando lápis, eu perdi minha lapiseira que ela é mais escura, mas enfim, né? Agora eu vou desvirar esse tecido pro desenho ficar por cima. Ficou bem clarinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu enxergo como é que tá aqui. Peguei minha agulha, a linha verde que eu vou usar primeiramente é a mais clara, puxei aqui um fio, junta ponta com ponta e vou passar essas duas pontas juntas pela agulha. Passei as duas pontas e do outro lado da linha, aqui tá a agulha, aqui estão as duas perninhas e aqui o restante da linha. Aqui do outro lado ele forma uma argolinha, né? Fica com uma voltinha. Esse primeiro ponto, se eu não me engano, o nome dele é ponto folha. Para começar, eu vou começar por essa folha daqui de cima. Então começa fazendo o nó invisível na parte de cima da folha. Passei a linha para a parte de cima do tecido, ó, do outro lado tá aqui o restante. E preste atenção que nessa parte aqui você vai fazer um pontinho. Não é na mesma volta que a agulha subiu, porque senão ela solta do tecido e a linha não prende. Você vai puxar ela assim pra baixo
Lembra daquele pedaço que ficou para a parte de baixo do tecido? A gente vai passar pelo meio, né? Que ele faz uma argolinha. Então passa a agulha dentro dele e puxa por completo. Fez um nozinho, ó, tá vendo? Fica presa a linha no tecido. Na ponta da folha, coloca a agulha pra cima do tecido. Vai começar a descer os pontos no meio da folha. Aqui é o meio e aqui é a parte final. No ponto do lado, bota a agulha pra cima e desce no mesmo furo. No lado oposto ao anterior, coloca a agulha pra cima e no mesmo furinho desce. Aqui a gente vai intercalando, então vou pro lado oposto. E aqui, em vez de descer no mesmo furinho, eu vou descer um furinho abaixo. No lado oposto sobe e desce no mesmo furo do anterior. Sobe do lado oposto e aqui novamente vai fazer um furo abaixo. Aqui vai sempre intercalando e conforme for intercalando, não esqueça de descer o ponto, porque senão você não vai chegar no final da folha, né? Vai ficar tudo acumulado. Onde você achar que tá vazia, é só você voltar com um ponto, tipo aqui, ó, ficou um pouquinho espaçado. Vou fazer mais um ponto aqui para dar uma preenchida, que eu já terminei a minha folha. Então, aqui na parte de trás, eu vou dar um ponto para eu não afrouxar essa daqui e já vou começar a próxima. Eu disse um ponto, é um nozinho. Só passar a agulha debaixo de um dos fios. Um pouco, vai formar essa argola, aí você passa a agulha por dentro dessa argola e deu um nozinho. Terminei aqui com o primeiro verde, agora eu vou trocar a cor pro outro verde que é um pouquinho mais vivo, né? Vou fazer o mesmo ponto, é uma variação desse ponto folha, só que ao invés do meio do ponto no meio do desenho da folha, vai ser já na parte de baixo, vai dar um formato um pouco diferente. Para este ponto, eu vou fazer um nó invisível, eu vou fazer no meio que daí esse nó ele não aparece. Bota a agulha para a parte de cima, num pontinho do lado, coloca a agulha para a parte de baixo, agulha no meio da linha e puxa. Aqui vem, passa a agulha na ponta do desenho da folha, coloca o ponto bem na parte de baixo. Aqui, ao invés de fazer intercalando os lados, eu vou fazer primeiro um lado e depois o outro. Ficarem muito vazias, é só vocês voltarem e fazer mais um ponto para poder preencher. Vai de acordo com o que você está vendo do seu bordado. Cada pessoa é diferente e vai fazer de maneira diferente. Aqui eu já terminei de um lado e agora eu vou fazer do outro, do mesmo jeito, né? Fiz a primeira folha aqui. Ela ficou por cima da anterior e tá vendo que elas ficam com efeitos diferentes, né? Justamente porque nessa a gente fez todas as linhas ficarem retas numa só direção, num só ponto. Foi a parte de baixo, a parte inferior da folha, enquanto na outra ela vem sempre pro meio. É que você escolhe se você vai fazer ambas do mesmo jeito, você vai fazer diferente. Se você achar um mais fácil do que o outro também, tem como você selecionar por isso, por questão de facilidade e praticidade. E aqui o meu intuito é realmente mostrar variações e na tua casa tu escolhe aquilo que tu vai querer
querer usar. E assim ficaram as folhinhas. Agora a gente vai fazer os galinhos. Tem dois, um na parte de cima e outro na parte de baixo. Para esses galinhos eu vou usar esse marronzinho mais escuro que eu separei. E nele a gente vai usar o ponto pirulito. Para quem já sabe fazer o ponto atrás, o ponto pirulito não passa de um ponto atrás com volta. Primeiro passo, como sempre, é prender a linha no tecido. Aqui eu já vou dar o espaçamento que eu vou deixar pro ponto pirulito. Então esse nó invisível ele não vai ser tão pequenininho igual os outros. Esse mesmo espaçamento que eu vou deixar por todo o ponto. A linha da presa. Agora, esses mesmos espacinhos que eu deixei, eu vou fazer um ponto à frente, puxar a linha por completo, entrar de volta no final do último ponto e puxar a linha de volta lá para baixo. Eu vou seguindo esse mesmo processo adiante. Cuida para ficar com o mesmo espaço, todos os pontos. Puxa a linha completa para cima e volta no final do último ponto. Esse aqui é meu último ponto, então eu já vou fazer ele se tornar o ponto pirulito logo de uma vez. Coloca pra baixo a linha e em vez de dar o espaçamento na hora de subir a linha, sobe no final do último ponto. E agora é só escolher um lado, se vai ser pela direita ou pela esquerda. O meu vai ser da direita para a esquerda e você vai passar a linha por debaixo dos seus pontos, dando voltas. Aqui eu já fiz a minha última volta no último ponto e é só jogar a linha lá pra baixo no início do primeiro ponto. Vocês reparem aí no de vocês, que eu não sei se vai dar pra enxergar direito aqui, é que o ponto ele fica todo torcidinho. E agora é só fazer esses galinhos que tem aqui em volta e ele vai ficar pronto. Aqui eu vou fazer 2 pontinhos. A parte de baixo, mais um pontinho pra cima, volta lá pra parte de baixo. Chega aqui no final, sobe no final do último ponto, passa por debaixo, passa novamente por baixo e volta a linha no início do primeiro ponto. Galinhos feitos. E agora eu vou mostrar a parte que eu mais estou esperando, que é fazer essas rodas. Como tem 6, vão ser 2 de cada cor. Eu vou fazer com a meada inteira, não vou puxar nenhum fio. Só cortei aqui. Eu vou pegar a minha agulha maior, que eu vou precisar dela. Eu passei aqui a linha na agulha. Tem um fio só passado, eu não dobrei ele dessa vez. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou amarrar na parte de trás. Passar aqui a linha pra cima e a linha pra baixo. Isso eu vou fazer em qualquer ponto, não tem importância porque vai ficar coberto. Fiz um grande nó. Vamos lá, tentar desfazer isso aqui. Só enfia aqui no meio, em algum canto, e puxa com cuidado que ele vai se desfazer, viu? Pronto, se desfez. E aqui eu vou amarrar. Vou pegar aqui essa ponta e dar um nozinho normal. Presa no tecido. No meio da bolinha vai subir a agulha e vai levar até a extremidade do círculo. Sobe no meio do círculo e leva até a outra ponta. Utiliza esses risquinhos que a gente fez, que ela tem uns risquinhos, utiliza ele para você auxiliar onde é que você vai colocar, que eles são justamente para isso, para marcar qual é a ponta que você vai levar.
vou sair novamente no meio do círculo. A gente vai dar o formato, enfim, para nossa flor. O esquema daqui a gente tem um número ímpar de traços, então você vai passar por debaixo de um e por cima do outro. Eu comecei aqui por esse, então passei por debaixo desse. Esse aqui eu passo por cima, então não preciso passar por baixo. O próximo aqui eu passo por baixo. Passei por debaixo desse, eu vou pular esse aqui e passar por debaixo desse aqui que tá perto da folha. Então vai sempre passar por debaixo um sim e outro não. E no final você vai ver que vai formar a flor. Então vamos lá. Eu passei por debaixo desse, esse aqui eu vou pular, o próximo é esse aqui. Pula esse aqui e passa por debaixo do próximo. A minha eu terminei. E como é que eu sei que eu já terminei de fazer a minha flor? Você não consegue mais enxergar os pontinhos que você fez no início, né? Os traços que se fez, se você não consegue mais ver eles, é sinal de que você acabou. Para finalizar agora, eu vou pegar... A minha linha tá aqui, eu quero que ela passe ainda por cima de mais um pontinho aqui, que é o último pontinho. Eu vou enfiar ela pra baixo aqui desse lado, ajeitar aqui pra ela ficar onde eu quero. E botei a minha linha lá pro outro lado do tecido. E aqui eu dou um nozinho final que nós fizemos em todos os pontos. Dei 2 nós e vou cortar o excesso. As outras rosas eu vou fazer do mesmo jeito, só que eu vou fazer com cor diferente. E assim ficaram todas as flores prontas. E ficaram alguns espaços porque eu não tava enxergando o meu risco, né? E eu acho que eu vou fazer mais umas florzinhas aqui no meio pra preencher. Ou só fazer umas folhas extras, só pra não ficar tão vazio assim no meio, né? Aqui eu não vi necessidade, tá grudadinho. Mas aqui, ó, nesse pedaço aqui ficou com um espaço. Agora, as florzinhas que estão em volta... elas vão ser nesse bege aqui. Eu já tenho até um fio aqui. Eu vou fazer com um fio só, porque elas são pequenas, né? E o ponto vai ser basicamente o ponto folha que a gente fez no verde mais escuro no meio. E vamos fazer pétala por pétala. Marco nó invisível. Vai começar bem no meio da flor. Coloca a agulha pra cima. Já que eu saí no meio, eu vou pegar no meio, bem na parte de cima da flor e passar para baixo. Eu volto lá no meio e marco um pontinho do lado do primeiro ponto que eu fiz. E de novo volta pro meio e marca do outro lado. E assim vai indo até preencher toda a pétala. A minha pétala aqui vai ficar com 3 pontinhos. Então, vou fazer a próxima já. Sair aqui com a agulha no meio. Marca no meio da pétala. Volta no meio da flor. Marca um pontinho do lado do primeiro ponto. E volta no meio da flor. E marca do outro lado da pétala. E assim ficou o bordado de hoje. Ficou lindíssimo, achei muito lindo. Pra preencher os espaços vazios, eu coloquei umas folhinhas, né? Que eu só marquei os pontinhos. Talvez no teu tu não veja essa necessidade de fazer, mas caso queira preencher espaços vazios, fazer essas folhinhas que são só pontinhos,
também é legal. Bom, e pro vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse bordado. Ficou lindíssimo. Espero que faça aí na tua casa também. E me conte aqui o que achou nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!